Flores partidas. De Karen Slaughter. Tradução: Carolina Caires Coelho. Para Débora. Uma mulher especialmente bela é uma fonte de terror. Carl Jung. Parte 1. Assim que você desapareceu, sua mãe me alertou que descobrir exatamente o que tinha acontecido seria pior do que nunca saber. Discutíamos muito por isso porque discutir era a única coisa que nos mantinha unidos naquela época. Saber os detalhes não vai facilitar as coisas, disse ela. Os detalhes vão acabar com você. Eu era um homem descrente. Precisava de fatos. Contra minha vontade, minha mente não parava de elaborar hipóteses. Raptada. Estuprada. Maculada. Rebelde. Essa foi a teoria do delegado, ou pelo menos, sua desculpa quando exigimos respostas que ele não podia dar. Sua mãe e eu sempre ficávamos muito satisfeitos, em segredo, com o fato de você ser tão determinada e intensa em relação às suas causas. Quando você foi embora, entendemos que essas eram as qualidades que definem os homens como espertos e ambiciosos e as mulheres como um problema. Moças fogem o tempo todo. O delegado não deu atenção à situação, como se você fosse uma garota qualquer, como se uma semana fosse se passar, ou um mês, talvez um ano, e você fosse voltar para nossa vida pedindo desculpa meio sem convicção, dizendo ter fugido com um rapaz ou viajado com um amigo para o exterior. Você tinha 19 anos. Legalmente, não mais nos pertencia. Você era dona do próprio nariz. Era do mundo. Ainda assim, organizamos equipes de buscas. Ligamos para hospitais, delegacias e abrigos para moradores de rua. Fomos a prédios abandonados e a casas incendiadas na parte perigosa da cidade. Contratamos um detetive particular, que levou embora metade de nossas economias, e também um vidente, que levou a maior parte do restante. Apelamos à imprensa, apesar de ela ter perdido interesse por não haver detalhes cabeludos que pudessem ser divulgados com emoção. O que sabíamos era que você tinha estado num bar. Não havia bebido mais do que o normal. Você tinha dito a seus amigos que não estava se sentindo bem e que caminharia até em casa, e foi a última vez que alguém afirmou ter visto você. Ao longo dos anos, houve muitas confissões falsas. Sádicos discutiam o mistério de seu desaparecimento. Davam detalhes que não podiam ser provados, pistas que não podiam ser seguidas. Pelo menos, foram honestos quando desmascarados. Os videntes sempre me acusaram de não procurar o suficiente. Porque nunca parei de procurar. Compreendo porque sua mãe desistiu. Ou, pelo menos, teve que parecer haver desistido. Ela teve que reconstruir uma vida, se não fosse para si mesma, para o que havia sobrado da família. Sua irmã menor ainda morava conosco. Ela era calada, furtiva e andava com o tipo de garotas que a convenciam a fazer coisas impróprias, como entrar em um bar para ouvir música e nunca mais voltar para casa. No dia em que assinamos os papéis do divórcio, sua mãe me disse que a única esperança que ainda tinha era de um dia encontrarmos seu corpo. Ela se apegou a isso, a ideia de que um dia, por fim, colocaríamos você no local de seu descanso final. Eu disse que poderíamos encontrar você em Chicago, Santa Fé ou Portland, ou em uma comunidade artística a qual você poderia ter ido por sempre ter sido um espírito livre. Sua mãe não se surpreendeu ao me ouvir dizer isso. Era uma época em que a esperança ainda existia entre nós, de modo que, às vezes, ela ia dormir com pesar e, outras vezes, voltava de uma loja trazendo uma camisa, blusa ou uns jeans que lhe daria quando você voltasse para nós. Eu me lembro claramente do dia em que perdi a esperança. Estava trabalhando no consultório do veterinário no centro da cidade. Alguém levou um cachorro abandonado. O animal estava numa situação deplorável, obviamente tinha sofrido. Era um labrador amarelo, apesar de o pelo estar acinzentado de sujeira. Havia arame farpado em suas costas. Havia partes de seu corpo em carne viva por ele ter se coçado ou lambido muito ou feito coisas que os cães tentam fazer para se acalmar quando são abandonados. Passei um tempo com ele para que percebesse que estava seguro. Deixei que lambesse as costas da minha mão. Deixei que se acostumasse com meu cheiro. Quando ele se acalmou,
Comecei a examiná-lo. Era um cachorro velho, mas, até pouco tempo, seus dentes tinham sido bem cuidados. Uma cicatriz de cirurgia indicava que, em algum momento, uma pata ferida tinha sido tratada com cuidado, algo que deveria ter custado caro. O evidente sofrimento pelo qual o animal passará ainda não havia se fixado em sua memória muscular. Sempre que eu encostava em seu rosto, o peso da cabeça caía na palma de minha mão. Olhei nos olhos sofridos do cachorro, e minha mente foi tomada por detalhes da vida da pobre criatura. Eu não tinha como saber a verdade, mas meu coração entendia o que tinha acontecido. Ele não fora abandonado. Escapara da coleira. Os donos tinham ido às compras ou saído de férias e, de alguma forma, seja um portão deixado aberto por acidente, seja uma cerca pulada ou uma porta que uma faxineira bem-intencionada esquecera aberta, aquela linda criatura havia ido para a rua sem saber por onde seguir para voltar para casa. E um grupo de crianças ou um monstro aterrorizante ou uma combinação de todos eles havia encontrado o cachorro e o transformado de um animal adorado em uma fera assombrada. Como meu pai, dediquei a vida a tratar de animais, mas foi a primeira vez que estabeleci a ligação entre as coisas terríveis que as pessoas fazem com os animais e as coisas ainda piores que fazem com outros seres humanos. Aquilo mostrava como uma corrente machucava a carne, como chutes e socos feriam. Aquela era a maneira como um ser humano ficava quando partia para um mundo que não o valorizava, não o amava, não queria que ele voltasse para casa. Sua mãe estava certa. Os detalhes acabaram comigo. Capítulo 1. O restaurante no centro de Atlanta estava vazio, exceto por um empresário sentado a uma mesa de canto e um garçom que parecia acreditar ter dominado a arte do flerte. A correria antes do jantar enfim começava a diminuir. Ouvia-se o barulho de talheres e de pratos vindo da cozinha. O chefe berrava. Um garçom abafava uma risada. A televisão acima do bar oferecia um ritmo constante de notícias ruins. Claire Scott tentava ignorar o barulho infindável sentada ao bar, bebendo a segunda dose de clube soda. Paul estava 10 minutos atrasado. Ele nunca se atrasava. Normalmente, chegava 10 minutos antes. Era uma das coisas sobre as quais ela brincava, mas que precisava que ele fizesse. Mais um. Claro. Claire deu um sorriso educado para o garçom. Ele estava tentando envolvê-la em uma conversa desde que ela se sentara. Ele era jovem e bonito, o que deveria ter sido lisonjeiro, mas isso só fazia com que ela se sentisse velha, não por ela ter uma idade avançada, mas por ter notado que, quanto mais se aproximava dos 40, mais se irritava com as pessoas de 20 e poucos. Elas sempre a faziam pensar em frases que começavam com "quando eu tinha sua idade". Terceiro. A voz dele tinha um tom de provocação quando ele voltou a encher o copo. Você está indo com tudo. Estou? Ele piscou para ela. Avise se precisar de uma carona para casa. Claire riu porque era mais fácil do que pedir para ele afastar os cabelos dos olhos e voltar para a faculdade. Voltou a checar a hora no relógio. Paul estava 12 minutos atrasado. Ela começou a pensar em tragédias: acidente de carro, atropelado por um ônibus, atingido pela fuselagem de um avião caindo do céu, raptado por um maluco. A porta da frente se abriu, mas era um grupo de pessoas, não Paul. Todas usavam roupas formais de trabalho, como funcionários de prédios da região que queriam tomar alguma coisa antes de ir para casa, nos bairros residenciais ou no porão da casa dos pais. Tem acompanhado? O garçom indicou a televisão com a cabeça. Não muito, disse Claire, apesar de acompanhar a história, sim. Não havia como ligar a TV e não ouvir notícias a respeito da garota desaparecida. 16 anos. Branca. Classe média. Muito bonita. Parecia que ninguém se incomodava muito quando uma mulher feia desaparecia. Trágico, disse ele. Ela é tão bonita. Claire olhou o telefone de novo. Paul já estava 13 minutos atrasado. Justo naquele dia. Ele era arquiteto, não um neurocirurgião. Não havia uma emergência que o impedisse de parar 2 segundos para enviar uma mensagem de texto ou fazer um telefonema.
Ela começou a girar a aliança de casamento no dedo, um hábito de quando estava nervosa que ela não sabia que tinha até Paul dizer. Eles estavam discutindo a respeito de algo que parecerá excessivamente importante para Claire na época, mas de que ela não se lembrava mais, tampouco do assunto ou de quando a discussão ocorrerá. Na semana anterior? No mês anterior? Fazia 18 anos que ela conhecia Paul, quase todos eles de casamento. Não havia muitos assuntos sobre os quais ainda discutiam sem convicção. Tem certeza de que não se interessaria por algo mais forte? O garçom segurava uma garrafa de vodka Sotoli, mas deixou claro o que queria dizer. Claire forçou outra risada. Durante toda a vida, viu homens como ele. Altos, morenos e bonitos, com olhos brilhantes e lábios que se mexiam com suavidade. Aos 12 anos, ela teria escrito o nome dele no livro de matemática. Aos 16, teria permitido que ele enfiasse a mão por dentro de sua blusa. Aos 20 anos, teria deixado que ele enfiasse a mão onde quisesse. E agora, aos 38, só queria que ele fosse embora. Não, obrigada, disse ela. Meu advogado me aconselhou a não beber, a menos que eu passe a noite toda em casa. Ele abriu um sorriso que indicava não ter compreendido a piada muito bem. Malvadinha. Gostei. Você deveria ter me visto com a tornozeleira eletrônica. Ela piscou para ele. Ao estilo Orange is the New Black. A porta se abriu. Paul, Claire sentiu uma onda de alívio quando ele caminhou em sua direção. Você está atrasado, disse. Paul beijou o rosto dela. Desculpe. Não tenho o que dizer. Deveria ter ligado. Ou enviado uma mensagem. Deveria. Ele disse ao garçom. Glenfiddich, puro. Claire observou o rapaz servir o uísque de Paul com um profissionalismo que não tinha visto até então. A aliança de casamento, os desvios delicados e a rejeição clara tinham sido obstáculos pequenos em comparação ao grande não de outro homem beijando seu rosto. Senhor. Ele colocou a bebida na frente de Paul e foi ao outro lado do bar. Claire falou mais baixo. Ele me ofereceu uma carona para casa. Paul olhou o homem pela primeira vez desde que entrará no bar. Devo dar um soco no nariz dele? Deve. Você vai me levar ao hospital quando ele me bater? Vou. Paul sorriu, mas só porque ela também estava sorrindo. E aí, como é estar livre? Claire olhou o tornozelo nu, meio que esperando ver um hematoma ou uma marca onde o aparelho grande e preto havia ficado. 6 meses tinham se passado desde a última vez que ela saíra de saia em público, o mesmo tempo que passou usando o aparelho de monitoramento exigido pela justiça. É ter liberdade. Ele alinhou o canudo ao lado da bebida dela, deixando-o paralelo ao guardanapo. Você é constantemente monitorada pelo telefone ou pelo GPS do carro. Não posso ir para a cadeia sempre que largar o telefone ou sair do carro. Paul ignorou-a, apesar de ela ter achado um bom argumento. E o toque de recolher? Foi suspenso. Desde que eu me mantenha longe de problemas no próximo ano, meu registro será limpo e será como se nada tivesse acontecido. Mágica. Está mais para coisa de advogado caro. Ele sorriu. É mais barato do que aquela pulseira da Cartier que você queria. Não se acrescentarmos os brincos. Eles não deveriam brincar com isso, mas a alternativa era levar a sério. Ela disse. É esquisito. Sei que a tornozeleira não está mais lá, mas ainda sinto. Teoria de detecção de sinal. Ele endireitou o canudo de novo. Seus sistemas perceptivos tendem a levá-la à sensação de que a tornozeleira ainda toca sua pele. As pessoas têm essa sensação mais frequentemente com os telefones. Elas o sentem vibrar quando não estão vibrando. Foi o que ela ganhou por se casar com um geek. Paul olhou para a televisão. Você acha que eles a encontrarão? Claire não respondeu. Voltou-se para a bebida na mão de Paul. Nunca gostou de uísque, mas, quando lhe disseram que não podia beber, ela sentiu vontade de passar uma semana enchendo a cara. Naquela tarde,
Em uma procura desesperada por algo a dizer, Claire disse à psiquiatra determinada pela justiça que detestava receber ordens. E alguém gosta, por acaso? Perguntou a mulher encebada, meio incrédula. Claire sentiu o rosto arder, mas sabia que não deveria dizer que era ruim nisso, que havia feito terapia, por indicação da justiça, exatamente devido àquele motivo. Ela não daria à mulher a satisfação de uma descoberta. Além disso, Claire havia percebido aquilo assim que foi algemada. Idiota, murmurou baixo quando a policial a levou até a parte de trás da viatura. Isso vai entrar no relatório, disse a mulher. Só havia mulheres naquele dia, policiais femininas de vários tamanhos e tipos com cintos de couro grossos nas cinturas rechonchudas portando todos os tipos de equipamentos letais. Claire acreditava que as coisas teriam transcorrido bem melhor se pelo menos uma delas fosse homem, mas infelizmente não foi o caso. Era ali que o feminismo a havia atingido, trancada em um camburão nojento com o vestido de tenista levantado até as coxas. Na prisão, a aliança de casamento, o relógio e os cadarços dos tênis de Claire foram retirados por uma mulher grande com uma verruga entre as sobrancelhas peludas, cuja aparência, de modo geral, fazia Claire pensar em uma Maria fedida. Não havia pelo na verruga, e Claire queria perguntar por que ela se dava ao trabalho de tirar os pelos da verruga, mas não das sobrancelhas, mas era tarde demais porque outra mulher, alta e magricela como um louva-a-Deus, já estava levando Claire para a sala ao lado. A coleta de impressões digitais não era como na TV. Em vez de tinta, Claire teve que pressionar os dedos em uma placa de vidro suja de modo que as marcas fossem digitalizadas para um computador. Suas impressões, ao que parecia, não eram muito claras. Ela precisou tentar várias vezes. Que bom que não roubei um banco, comentou Claire, e então acrescentou, para mostrar que era uma piada, pressione de modo homogêneo, disse a policial louva-a-Deus, mastigando as asas de uma mosca. A foto de Claire foi tirada diante de um fundo branco com uma régua que claramente estava torta a mais de 2 centímetros. Ela se perguntou em voz alta por que não pediram para ela segurar uma placa com o nome e número de detenta. Template de Photoshop, disse a louva-a-Deus num tom entediado que indicava que a pergunta não era inédita. Foi a única foto que Claire tirou sem que ninguém lhe pedisse para sorrir. E então uma terceira policial que, por sua vez, tinha nariz de pato, levou Claire para a cela onde, surpreendentemente, ela não era a única mulher com roupa de tenista. Por que foi presa? Perguntou a outra detenta com roupa de tenista. Ela parecia durona e barra pesada, e era óbvio que tinha sido presa jogando com bolas de outro tipo. Assassinato, disse Claire, porque já tinha decidido que não levaria aquilo a sério. Ei! Paul havia terminado seu uísque e fez um sinal para que o garçom voltasse a encher o copo. O que está pensando aí? Estou pensando que, se você está pedindo outra bebida, seu dia provavelmente foi pior do que o meu. Paul raramente bebia. Era algo que tinham em comum. Nenhum dos dois gostava de se sentir sem controle, o que havia feito da cadeia uma coisa muito inconveniente. Ela perguntou. Está tudo bem? Agora está. Ele acariciou as costas dela. O que a psicóloga disse? Claire esperou até o garçom se afastar. Ela disse que não estou sendo sincera com minhas emoções. Não é bem o que você costuma fazer. Eles trocaram um sorriso. Outra velha discussão que não valia mais a pena. Não gosto de ser analisada, disse Claire, e perguntou, imaginando sua analista dando de ombros de modo exagerado. E quem gosta, inferno? Sabe o que pensei hoje? Paul pegou a mão dela. A palma dele era áspera. Ele passará o fim de semana todo trabalhando na oficina. Estava pensando no quanto amo você. É engraçado um marido dizer isso à esposa. Mas é verdade. Paul levou a mão dela aos próprios lábios. Não imagino como seria minha vida sem você. Mais organizada, falou ela, porque Paul era quem sempre recolhia sapatos espalhados e diversas peças de roupa que deviam estar no cesto de roupa suja, mas que de algum modo acabavam no chão do banheiro. Ele disse. Sei que as coisas estão difíceis agora. Principalmente com
Ele apontou com a cabeça para a televisão, que mostrava uma nova foto da garota desaparecida de 16 anos. Claire olhou a foto. A menina era mesmo bonita. Atlética e magra, com cabelos escuros e ondulados. Só quero que saiba que sempre estarei por perto para ajudar, disse ele. Não importa o que aconteça. Claire sentiu a garganta começar a apertar. Às vezes, ela não dava o valor que ele merecia. Era o que acontecia em casamentos muito longos. Mas sabia que o amava. Precisava dele. Ele era a âncora que a impedia de ficar à deriva. Ele disse: Você sabe que é a única mulher que amei. Ela tocou no nome de sua antecessora na faculdade. Abigail Ford ficaria chocada se ouvisse isso. Não brinque. Estou falando sério. Ele se debruçou tanto que sua testa quase tocou a dela. Você é o amor da minha vida, Claire Scott. Você é tudo para mim. Mesmo com minha ficha criminal? Ele a beijou. Beijou de verdade. Ela estava com gosto de uísque e um toque de menta e sentiu uma onda de prazer quando os dedos dele acariciaram a parte interna de sua coxa. Quando pararam para respirar, ela disse: Vamos para casa. Paul terminou a bebida num só gole. Jogou uma nota no balcão. Sua mão permaneceu nas costas de Claire quando saíram do restaurante. Uma rajada de vento ergueu a barra da saia dela. Paul esfregou os braços da esposa para mantê-la aquecida. Estava tão perto dela que Claire sentia a respiração dele em seu pescoço. Onde o carro está estacionado? No estacionamento, disse ela. Deixei na rua. Ele entregou suas chaves para ela. Leve meu carro. Vamos juntos. Vamos aqui. Ele a puxou para uma viela e a encostou na parede. Claire abriu a boca para perguntar o que tinha dado nele, mas Paul logo começou a beijá-la. Escorregou a mão por baixo da saia. Claire se assustou, não tanto por ele deixá-la sem ação, mas porque a viela não estava escura e a rua não estava vazia. Ela via homens de terno passando, virando o pescoço, observando a cena até não poderem mais. Era assim que as pessoas iam parar na internet. Pô. Ela apoiou a mão no peito dele, tentando entender o que havia acontecido com seu marido tranquilo, que achava ousado transar no quarto de hóspedes. As pessoas estão olhando. Vamos mais para o fundo. Ele segurou-a pela mão, levando-a mais para dentro. Claire pisou num monte de bitucas de cigarro ao segui-lo. A viela tinha formato de T, unindo-se a outra rua, na qual havia restaurantes e lojas. Não era uma situação muito melhor. Ela imaginou vendedores de rua com cigarros na boca e iPhones nas mãos. Mesmo sem espectadores, havia muitos motivos pelos quais não deveria fazer aquilo. Mas ninguém gostava de receber ordens. Paul a puxou para um canto. Claire teve um momento para analisar o ambiente ao redor antes de suas costas serem pressionadas contra a parede. Ele a beijou de novo. Levou as mãos à bunda dela. Ele queria tanto aquilo que ela começou a querer também. Claire fechou os olhos e se permitiu ceder. Os beijos ficaram mais intensos. Ele puxou a calcinha dela para baixo. Ela o ajudou, estremecendo por causa do frio e do perigo, e estava tão pronta que já não se importava. Claire, sussurrou ele no ouvido dela. Fale que você quer. Eu quero. De novo. Eu quero. De repente, ele a virou. O rosto de Claire raspou na parede. Ele a pressionava contra a parede. Ela pressionava o corpo contra o dele. Ele gemeu, acreditando que ela estava excitada, mas na verdade ela mal conseguia respirar. Pô. Não se mexa. Claire entendeu as palavras, mas seu cérebro demorou muitos segundos para processar o fato de elas não terem sido ditas pelo marido. Vire-se. Paul começou a se virar. Não você, idiota. Ela. Ele se referia a ela. Claire não conseguia se mexer. Suas pernas tremiam.
Ela mal se mantinha de pé. Eu mandei virar, porra. As mãos de Paul seguraram os braços de Claire com delicadeza. Ela teve dificuldade para se virar. Havia um homem de pé logo atrás de Paul, usava uma blusa preta com zíper e um capuz que deixava à mostra o pescoço grosso e tatuado. Uma cascavel sinistra passava por cima do pomo de Adão e mostrava as presas num sorriso assustador. Mãos para cima. A boca da serpente se mexeu quando o homem falou. Não queremos confusão. As mãos de Paul estavam erguidas. O corpo, inerte. Claire olhou para ele, que assentiu uma vez, indicando que tudo ficaria bem, sendo que estava claro que não ficaria. Minha carteira está no bolso de trás. O homem pegou a carteira com uma das mãos. Claire deduziu que ele segurava uma arma com a outra. Conseguia até imaginar, uma arma preta e brilhosa pressionando as costas de Paul. Toma. Paul tirou a aliança de casamento, o anel de formatura e o relógio. Patek Philippe. Ela havia comprado de presente 5 anos antes. Suas iniciais estavam na parte de trás. Claire, a voz de Paul estava esganiçada. Dê a ele sua carteira. Claire olhou para o marido. Sentiu o pulsar insistente da artéria carótida no pescoço. Paul estava com uma arma nas costas. Eles estavam sendo roubados. Era o que estava acontecendo. Era de verdade. Aquilo estava acontecendo. Ela olhou para a própria mão e moveu-a devagar porque estava em choque e assustada por não saber o que fazer. Ainda segurava as chaves de Paul. Não as havia soltado. Como poderia fazer sexo com as chaves na mão? Claire, repetiu Paul, dê sua carteira. Ela soltou as chaves dentro da bolsa. Pegou a carteira e a entregou ao homem. Ele a enfiou no bolso e estendeu a mão de novo. Telefone. Claire pegou o iPhone. Todos os seus contatos. As fotos das férias dos últimos anos. Saint-Martin, Londres. Paris. Munique. A aliança também. O homem passou os olhos pelo beco. Claire fez o mesmo. Não havia ninguém. Até mesmo as ruas laterais estavam vazias. Suas costas ainda estavam coladas na parede. A esquina que levava à rua principal ficava próxima. Havia pessoas na rua. Muitas. O homem leu seus pensamentos. Não seja idiota. Tire a aliança. Claire tirou a aliança. Podia perdê-la. Eles tinham seguro. Nem era a aliança original. Eles a tinham escolhido anos antes quando Paul enfim terminou o estágio e passou no exame da ordem. Brincos, disse o homem. Vamos, vagabunda, mexa-se. Claire tocou a orelha. As mãos começaram a tremer. Ela não lembrava se tinha colocado os brincos de diamante naquela manhã, mas naquele momento se viu de pé na frente da caixa de joias. Era sua vida passando diante de seus olhos, lembranças vagas das coisas? Depressa. O homem abanou a mão livre para apressá-la. Claire tocou a parte de trás dos brincos. Um tremor deixou seus dedos inúteis. Ela se viu na Tiffany escolhendo os brincos. Aniversário de 32 anos. Paul olhando para ela com cara de, acredita que estamos fazendo isso? Enquanto a vendedora os levava de volta para a sala secreta onde as compras caras eram feitas. Claire soltou os brincos na mão aberta do homem. Ela tremia. Seu coração batia forte. Pronto, disse Paul, se virando. Estava de costas para Claire. Bloqueando-a, protegendo-a. Ainda mantinha as mãos ao alto. Você já pegou tudo. Claire viu o homem por cima do ombro de Paul. Ele não estava segurando uma arma. Segurava uma faca. Uma faca comprida e afiada com lâmina serrilhada e ponta curvada que parecia o tipo de faca que um caçador usaria para atacar um animal. Não tem mais nada, disse Paul, vá embora. O homem não foi embora.
Observava Claire como se tivesse encontrado algo mais caro para roubar do que os brincos de $36.000. Ele abriu um sorriso. Um dos dentes da frente era de ouro. Ela percebeu que a tatuagem de cascavel tinha uma presa dourada também. E também percebeu que não se tratava de um simples roubo. Paul também percebeu. Ele disse: "Tenho dinheiro. Não brinca." O punho do homem bateu no peito de Paul. Claire sentiu um impacto no próprio peito, os ombros dele tocando sua clavícula. A cabeça dele batendo na sua. A nuca colada à parede. Claire se sentiu atordoada por um momento. Viu estrelas, sentiu o gosto de sangue. Piscou. Olhou para baixo. Paul se remexia no chão. Paul. Ela se abaixou, mas sentiu uma dor lancinante no couro cabeludo. O homem a agarrara pelos cabelos. Ele a arrastou pela viela. Claire tropeçou. Ralou o joelho no asfalto. O homem continuou andando, quase correndo. Ela precisou se curvar para diminuir um pouco da dor. Um dos saltos se quebrou. Ela tentou olhar para trás. Paul segurava o braço como se estivesse tendo um ataque cardíaco. "Não!" e sussurrou ela, no mesmo momento em que se perguntou por que não estava gritando. "Não, não, não." O homem a puxou para a frente. Claire ouviu o próprio gemido. Os pulmões ardiam. Ele a levava em direção à rua lateral. Havia ali uma van preta que ela não havia notado antes. Claire fincou as unhas no punho dele. Ele puxou a cabeça dela. A dor era muito forte, mas não era nada em comparação com o terror. Ela queria gritar. Precisava gritar. Mas a garganta estava fechada, sabendo que viria em seguida. Ele a levaria para aquela van. Para um lugar escondido. Algum lugar terrível do qual talvez ela nunca mais saísse. "Não", implorou ela. "Por favor, não, não." O homem soltou Claire, mas não porque ela pediu. Ele se virou com a faca à frente. Paul estava de pé. Corria em direção ao homem. Soltou um grito gutural ao se lançar no ar. Tudo aconteceu muito rápido. Rápido demais. O tempo não passou em câmera lenta, por isso Claire não testemunhou cada milésimo de segundo da luta do marido. Paul teria sido capaz de vencer aquele homem numa esteira ou resolvendo uma equação antes que ele tivesse terminado de apontar o lápis, mas o oponente tinha uma vantagem sobre Paul Scott que ninguém ensinava na escola: brigar com faca. Ouviu-se um assovio quando a lâmina cortou o ar. Claire esperou mais sons, um tapa repentino quando a ponta curva da faca rasgasse a pele de Paul. Um som de corte quando a lâmina serrada passasse pelas costelas. Um rasgo quando a lâmina separasse tendão e cartilagem. Paul levou as mãos à barriga. Dava para ver o cabo da faca entre os dedos. Ele se afastou e encostou na parede, boca aberta, olhos arregalados de um modo quase cômico. Usava um terno azul marinho Tom Ford apertado demais na altura dos ombros. Claire havia pensado em mandar afrouxá-lo, mas era tarde demais, porque o blazer estava ensopado de sangue. Paul olhou as próprias mãos. A lâmina havia penetrado até o fim, quase equidistante entre o umbigo e o coração. A camisa azul estava encharcada de sangue. Ele parecia chocado. Os dois estavam chocados. Era para terem jantado mais cedo naquela noite, para comemorar o sucesso de Claire no sistema criminal, não para morrerem ensanguentados em uma viela fria e úmida. Ela ouviu passos. O homem-cobra estava fugindo, com as alianças e as joias tilintando nos bolsos. "Socorro", disse Claire, mas foi um sussurro, tão baixo que ela mal ouviu o som da própria voz. "Socorro", gaguejou. Mas quem poderia ajudá-los? Paul era sempre quem buscava ajuda. Paul era sempre quem cuidava de tudo. Até aquele momento. Ele escorregou pela parede e caiu com força no chão. Claire se ajoelhou ao lado dele. Mexeu as mãos à frente do corpo, mas não sabia onde tocá-lo. 18 anos amando Paul, 18 anos dividindo a cama com ele.
Ela havia pressionado a mão contra a testa dele para ver se estava febril, secado seu rosto quando ele estava doente, beijado seus lábios, as pálpebras, até lhe dado um tapa uma vez por raiva, mas naquele momento ela não sabia onde tocá-lo. Claire. A voz de Paul. Ela conhecia a voz dele. Claire envolveu o corpo do marido com braços e pernas. Puxou-o para junto de seu peito. Pressionou os lábios na lateral da cabeça dele. Sentiu o calor se esvaindo do corpo. Paul, por favor. Fique bem. Você precisa ficar bem. Estou bem, disse Paul, e parecia ser a verdade, até não ser mais. O tremor começou nas pernas e ganhou força ao atingir o resto do corpo. Os dentes bateram. As pálpebras tremeram. Ele disse: Amo você. Por favor, sussurrou ela, escondendo o rosto no pescoço dele. Sentiu o cheiro da loção pós-barba. Sentiu um pedaço áspero de pele, que ele havia se esquecido de barbear de manhã. Em todas as partes em que ela o tocava, a pele estava muito, muito fria. Por favor, não me deixe, Paul. Por favor. Não vou, prometeu ele. Mas deixou.